Fala galera, beleza com vocês aí? Tudo tranquilo, em cima, 100%? Então vamos embora. Meu povo, é o seguinte, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Na aula passada nós falamos sobre a criação da União Europeia. Lembrando que quando nós falamos de União Europeia, gente, nós estamos falando de um bloco econômico, tá? Que nesse bloco hoje são 27 países que fazem parte, beleza? Então, eu não estou falando da Europa toda, porque a Europa toda ela tem 50 países e o bloco tem 27, tá bom? Então vamos atentar com essa questão aí. E hoje a gente vai falar um pouco, continuando dentro do assunto do bloco econômico da União Europeia, né? A gente vai falar sobre alguns aspectos, algumas características do bloco, tá? Porque nós falamos de toda a criação, porque a União Europeia não nasce do nada. Tem todo um fator histórico por detrás disso. Começa tudo lá em 1948 com o famoso Benelux, que eram apenas 3 países, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que criam ali uma aliança entre os 3 para facilitar o comércio entre carvão e ferro, entre eles, tá? E aí uma experiência que acaba dando certo, vem outros países, mais outros 3, criam a SECA, né? E por aí vai, como nós já falamos no vídeo anterior, na aula anterior, beleza? E hoje a gente já vai dar continuidade falando da União Europeia, mas a União Europeia já consolidada, beleza? E um negócio que é importante de falar, gente, na aula passada eu falei de forma bem rapidinha, a questão da zona do euro. O que é a zona do euro? Ali, os países da União Europeia, eles tiveram um nível de integração e têm um nível de integração tão forte, tão aguçado, que esses países criaram uma moeda única para todos os países, não todos os países, um detalhe que é importante, mas para dar suporte ali aos países que faziam parte do bloco e que fazem parte do bloco da União Europeia, que é o famoso euro. E aí em 2002 criou então o chamado Zona do Euro, tá? Então, ou seja, já existia o bloco União Europeia, mas cada país seguia com a sua moeda, né? A partir de então, qual que é a ideia? A ideia é que criar uma moeda única para todos os países. Quando a gente resume isso tudo, a gente acaba que a União Europeia, o que ela quer, na verdade, é se unir a tal ponto como se aquilo lá virasse um único país. Por quê? Ali tem livre circulação de pessoas, que é algo que a gente vai falar um pouco também, que é a questão sobre o espaço Schengen, tá? Uma moeda única, livre circulação de comércio e serviços, beleza? A única coisa que não tem, que eu comentei com vocês na aula passada, é uma integração política, onde nós temos um parlamento único somente da União Europeia. Isso nós não temos ainda, né? Então cada país tem o seu presidente, tem o seu parlamento. Nós temos um parlamento europeu, mas esse parlamento ele cuida de coisas mais, em termos gerais, do bloco em si, né? Não cuida de questões pontuais e tudo mais. Então o nível de integração da União Europeia é o mais alto que nós temos, mas não é o mais top de todos que nós temos no mundo, tá bom? O nível 5 no caso, né? A União Europeia pairou ali no nível 4, tá bom? Acaba sendo um sonho para muitos esse nível 5, para outros não, né? Nós vamos falar inclusive em aulas posteriores a essa aqui. Mas enfim, então a zona do euro, a ideia é para unir essas moedas e fazer essa moeda mais forte, para fortalecer a moeda. Tanto é, gente, que o euro, vocês podem analisar isso, na cotação diária do câmbio das moedas, né? O euro é uma moeda mais forte que o dólar, inclusive. Vai lembrar que o dólar também não é a mais forte do mundo, né? Nós temos algumas outras aí mais fortes do que a dele, como por exemplo a libra esterlina, na Inglaterra, o euro também, e o dólar não é a primeira moeda, mas é uma moeda internacional. Então, óbvio, o dólar é uma moeda forte, né? Não é porque ela não é somente a mais forte, mas ela não deixa de ser forte, ela é forte ainda, tá bom? Mas o euro, devido a essa união, acaba que tem uma moeda muito forte. Porque a gente pega países de economia como, por exemplo, Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal, a Suíça não faz parte, Luxemburgo, Holanda, todos esses países são países de uma economia forte e que adotam o euro, tá? Então, são países que têm um peso muito forte na questão econômica, beleza? Por isso que o euro ele tem um peso muito forte. Tanto é
a cotação do euro, isso varia diariamente, né, porque é negociado em bolsa de valores, mas gira em torno aí de R$6. 1 euro, R$6, 6 e pouquinho, 5,97, tá girando em torno disso daí, beleza? Então, meu povo, e essa zona do euro é importante para a gente poder entender o nível de integração, porque pensa bem, para a gente poder, a ponto de unir as moedas e formar uma moeda única, o nível de integração dos países tem que ser muito forte, beleza? E além da zona do euro, um negócio bacana para a gente poder falar também é o espaço Schengen. O que é o espaço Schengen? Houve uma reunião, né? Nessa reunião trataram assim, nós estamos liberando para poder ter circulação de mercadorias, circulação de serviços e tudo mais. Por que não ter também livre circulação de pessoas? Então imagina o seguinte, um cidadão italiano, ele nasceu na Itália, beleza? Caso ele queira circular os países da União Europeia, eu quero ir para a França, quero ir para a Alemanha, quero ir para a Dinamarca, quero ir para a Suíça, quero ir para Portugal, Espanha, enfim. Ele pode circular todos aqueles países livremente, tá? Porque ele é um cidadão italiano, beleza, porque ele nasceu na Itália, mas acima de tudo ele acaba sendo um cidadão europeu. Então ele consegue ultrapassar todas essas barreiras. Algo que é bacana a gente falar, gente, que para nós termos uma integração forte, as barreiras físicas, as fronteiras entre um país e outro não devem existir, né? Então, essas barreiras, se elas existem, elas são mais amenizadas, né? Não tem aquele rigor todo, documentação e tudo mais. Um cidadão europeu em si, qualquer cidadão que nasce em algum país da União Europeia, ele vai poder circular livremente, tá? Isso foi através do espaço Schengen, desde 1985, tem que dizer bem antes que a zona do euro, tá bom? Mas só que não foi desde sempre que foi assim. Até porque para tentar controlar um pouco essa questão dos imigrantes, né? Porque o espaço Schengen é bacana? Ele é legal, mas tem um lado negativo. O que é? Quando nós falamos do espaço Schengen, nós temos alguns imigrantes que vão para a Europa, né? Algum país da Europa, por exemplo, para Itália, que foi o exemplo que nós demos aqui anteriormente. De países refugiados, no norte da África, da Síria, por exemplo, que inclusive é uma questão até atual, né? Alguns anos atrás estava acontecendo isso, eram pessoas refugiadas. E essas pessoas acabavam que entravam ali no território da Itália de forma ilegal. E como as barreiras desses países praticamente não existem para passar de um país para o outro, então a partir do momento que ele entra em qualquer país da Europa, do bloco da União Europeia, o mais difícil ele já fez que foi entrar no bloco. E depois que ele entrou no bloco, fica mais fácil dele circular. Porque os países entre si não têm muita fiscalização, não tem fiscalização em si, em termos gerais, para poder ver quem entra e quem sai do país. O mais difícil é entrar na Itália, que é aderir ao bloco, entrar dentro do bloco. Depois que o camarada entrou, fica mais fácil dele circular, beleza? Então tem um lado negativo aí, porque algumas pessoas entram na Grécia, na Espanha, na Itália e de lá conseguem se espalhar para os demais países, tá bom? Inclusive hoje é um tema de grande debate entre as reuniões ali dos grupos, né, dos países da União Europeia. A gente tem que colocar fronteiras mais rígidas contra os imigrantes ilegais, que não sei o que e tudo mais, né? Que inclusive isso daí também foi um grande motivo para a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas esse tema, o famoso Brexit, a gente vai falar dele numa próxima aula. Eu vou pegar uma aula só para falar dele, para a gente poder entender como que aconteceu esse Brexit aí, tá bom? São vários fatores, né? Esse é apenas um dos fatores, beleza? Tem esse espaço Schengen e também a zona do euro, gente. E lembrando que a União Europeia ela chegou num alto nível de integração, então a gente só tem isso hoje, esse bloco se comportando dessa forma, devido a essa integração que eles vieram acumulando ao longo das décadas, né? Desde 1948 até os dias atuais. E aí nós temos uma coisa sendo colocada em xeque aqui. Por quê? Como aconteceu esse episódio da saída do Reino Unido da União Europeia, outros países, não é que eles estão dando sinais de saída,
mas fala assim, pô, essa questão dos imigrantes entrando no meu país, tal, pode ser um pouco difícil. E aí o debate que é colocado é, será que a União Europeia ela vai continuar sendo tão forte como foi durante em muitos anos, em muitas décadas, ou será que a tendência é se definhando cada vez mais e deixar de existir? Então, isso é algo colocado em xeque, inclusive por muitos cientistas, políticos, economistas e por aí vai, tá? Porque tem vantagens e desvantagens de se tornar um bloco, né? E muitos acontecimentos no mundo todo que vem acontecendo, a tendência é que os países se isolem cada vez mais, o patriotismo, né, o nacionalismo e tudo mais. Então, é algo que dá muito debate aí, beleza? Mas isso eu vou tratar com vocês mais na próxima aula, falando especificamente do Brexit, que é algo interessante para a gente poder entender o porquê que o Reino Unido saiu da União Europeia, beleza? Hoje a gente fecha por aqui então, sobre zona do euro e espaço Schengen, e na próxima aula a gente continua o nosso conteúdo aqui, beleza, meu povo? Por hoje a gente fecha por aqui. Se tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta lá pelo grupo do WhatsApp, no meu particular também. Assim que eu estiver disponível, estarei respondendo vocês, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima aula.